Você já viu aquela expressão? Na verdade não é expressão, é a primeira regra do buraco. Sabe qual é a primeira regra do buraco? Quando você estiver dentro de um, pare de cavar. Então aquela mulher estava em dívida. Então Eliseu disse, nós precisamos parar com as dívidas. Precisamos tomar uma medida de direção. E tem pessoas que estão no buraco e continuam cavando. Para resolver o problema de um cartão de crédito, eu consigo outro cartão de crédito. Para resolver o problema de uma dívida na Casas Bahia, eu não compro mais na Casas Bahia, vou comprar agora no Magazine Luiza. E agora, para piorar, tem uma quantidade de outras opções. E Eliseu disse, nós precisamos tomar uma medida de direção. E Eliseu então vai dizer para ela, o que você tem? O que você tem na sua casa? E ela diz, eu não tenho nada. Bom, não tem nada? É sempre que eu recebo pessoas para tratar com esse assunto de dívida, embora não seja a minha área, mas quando a gente percebe que algum servidor, algum obreiro está com problemas de dívida, a gente chama para conversar. E a primeira conversa é a seguinte, quanto é que você deve? Depois que ele coloca tudo que ele deve, a gente faz outra pergunta, o que mais que você deve? Não, mas é isso, não é só isso. Porque o endividado nunca diz tudo que deve. Então é o seguinte, a gente espreme mais. Espreme até esfolar. Tá bom, agora é o seguinte, agora você vai para casa, você pega as outras coisas que você deve e traz aqui amanhã, porque não é só isso que você deve. Uma pessoa que é endividada, ela não deve só para uma pessoa, nem só para duas, nem só para três. E depois que a gente junta tudo isso, agora beleza, agora que a gente sabe onde está o fundo do poço, agora vamos parar de cavar. E vamos tomar medidas de direção, vamos tomar um caminho para que essas dívidas sejam encerradas. E Eliseu pergunta para aquela mulher, o que você tem em casa? Ela diz, eu só tenho uma botija de azeite, não tem nada, só uma botija de azeite. E Eliseu vê nisso a solução. Ele diz, então é o seguinte, você vai na sua vizinhança e pede tudo quanto é vazias. E pede emprestado, vasilhas vazias. E os filhos e ela saíram na casa dos vizinhos, pegando botijas e panelas, e foi juntando tudo. E Eliseu disse, agora você vai pegar essa botija sua que está cheia e começa a despejar. E o milagre vai acontecer. E de repente começa a despejar o azeite e começa a encher o azeite. Agora veja que Eliseu disse uma coisa importante para ela. Aliás, no capítulo 4 de 2 Reis, aparece 4 vezes essa expressão que eu vou dizer agora. Aparece 2 vezes no caso da viúva, dessa viúva, e aparece 2 vezes na história que vem depois, que é da sunamita. Ele diz o seguinte para ela, agora você vai para a sua casa, junta esse monte de panela, pega os seus filhos, entra em casa e faz o quê? Fecha a porta. E ele vai repetir por 2 vezes, o texto vai repetir 2 vezes, fecha a porta. Provavelmente, esse aqui é um bom indicativo para quem deve. Fechar a porta. Feche a porta por onde está saindo o seu recurso. Feche a porta. E a Bíblia diz que Eliseu orientou, você entra, fecha a porta. E ela obedeceu, ela entrou e fechou a porta. Talvez muitas pessoas que estejam endividadas precisam fechar portas. Porta da dívida precisa ser fechada. A porta do orgulho precisa ser fechada. Glória a Deus. Porque muitas pessoas contraem dívidas porque são orgulhosas. Aí eu tenho que ter carro do ano todo ano. Elas precisam ter roupas novas e da moda. Elas precisam ter o melhor. Elas precisam
como diz aquele adágio, aquele axioma popular, pessoas que compram com dinheiro que não tem, compram o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem ele não gosta. É um sentimento de orgulho. E Ellen White diz que o orgulho é o pecado que menos esperança oferece. Pessoas que contraem dívidas simplesmente por um orgulho, por uma vaidade, estão mergulhadas no cartão rotativo. Essas portas precisam ser fechadas. Agiotagem, consumismo. Fechar a porta da Casas Bahia, do Magazine Luiza, do Mercado Livre, da Shopee, da Shein, porque hoje está muito fácil comprar, muito fácil. Hoje está tão fácil que agora criaram um jeito que você não precisa nem, se você esquecer da senha do cartão, nem precisa, só encostar perto da maquininha já está funcionando o negócio, facilitando demais o gasto, as despesas. E a pessoa que é descontrolada, ela precisa fechar essa porta, porque vai consumindo. Apocalipse 3, 7 a 8, é verdade que ali um contexto é outro, mas eu vou me apropriar dessas palavras só para fortalecer o fechar e o abrir da porta. Ao anjo da igreja da Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Deus tem a porta que fecha. Então, você precisa de um poder especial para poder fechar a porta, porque alguns pensam, mas como é que eu vou conseguir viver sem o perfume tal? O perfume tal custa muito dinheiro. Como é que eu vou viver sem o sapato tal, sem a bolsa da marca tal? Você vai ter que viver sem essas coisas. E Deus dá forças para fechar essa porta de vaidade. Mas nós estamos habituados a comer em casa nesse padrão. Vai ter que mudar o padrão da comida, porque hoje comida virou artigo de luxo. Aliás, alguns dizem que o supermercado virou igreja, né? Porque entra nos corredores do supermercado, as pessoas estão fazendo compra e começam, ai meu Deus do céu, olha o preço disso, ai meu Deus do céu, me socorre, meu Deus do céu, né? O assunto de mercado virou igreja, o clamor das pessoas dentro do mercado. Talvez tenha que baixar o padrão de algumas coisas. E aqui diz, Deus fecha essas portas, Deus ajuda a fechar a porta. E diz que Ele abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Às vezes vem aquela tentação para comprar. E Deus pode fechar essa porta. E ela diz, e o texto diz, o milagre acontece quando ela fecha a porta. Ela fecha a porta e pega a botija de azeite e começa a despejar. E não para de sair azeite. E vai enchendo vasilha após vasilha. Até que finalmente ela pede para um dos filhos, traz mais uma. Ele diz, acabou, não tem mais vasilhas vazias. E o azeite parou. Bem, isso aqui é uma parte do milagre. Porque Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Ele opera milagres, é verdade, mas agora ela fica tão feliz e vai até o profeta novamente. Fala, olha, aconteceu, todas as vasilhas estão cheias de azeite. Aí sabe o que ele diz para ela? Agora faça o seguinte, você pega esse azeite, você vai e vende e pague suas dívidas. Ou seja, precisou de uma operosidade dela. Ela precisou fazer alguma coisa. O negócio não foi assim, o azeite está aqui, vai fazer uma fila de gente na porta de sua casa para comprar azeite. Não é isso. Agora você vai sair e vai vender azeite. E talvez os compradores poderiam ser até aquelas pessoas que emprestaram o azeite, as vasilhas vazias. Mas o fato é que ela teve que sair
para resolver o seu problema. Porque foi um problema criado por ela mesma. Mas Deus abençoou. O milagre brotou. O azeite brotou. E Deus seja louvado por isso. Amém. Pessoas que estão endividadas, elas dificilmente poderão ajudar outras. Pessoas endividadas, elas não conseguem ajudar na obra de Deus. Elas não conseguem ofertar, elas não conseguem dizimar. Existem dois tipos de pessoas infiéis nos dízimos e ofertas. A primeira é aquele tipo de gente, no caso dessa viúva, que não consegue, até tem boa vontade, quando passa a salva da oferta, dá uma tristeza, porque ela queria ajudar, ela queria ofertar, ela queria dizimar, só que ela está endividada, ela quebrou aquele protocolo, ela gastou mais do que ganha e gastou antes de ganhar. Esse é a formação do buraco. Gasta mais do que ganha e ainda gasta antes de ganhar. Tem vontade de ajudar. Quando vem um pacto de esperança, como eu gostaria de ajudar, mas estou endividado. Como eu gostaria de ajudar na reforma. Nós estamos pensando em comprar esse imóvel. Como eu queria ajudar? Não posso, estou endividado. Não consegue ajudar na obra de Deus. Gostaria de abençoar os missionários. Não consigo. Gostaria de participar na missão, devolvendo meu dízimo para abençoar a vida dos pastores, para que eles tenham sustento, mas eu não posso, porque estou endividado. A dívida de fato é um laço, ela impede você de ajudar na obra de Deus. E quando aparece alguém necessitado, também não posso, porque eu também estou endividado. É verdade que nós não conseguimos ajudar todo mundo. Se eu for ajudar também todas as pessoas que me pedem ajuda quando eu saio de casa até chegar ao escritório, se eu ajudar todas elas, mês que vem eu vou pedir ajuda. Eu que vou ficar pedindo ajuda. A gente não consegue ajudar todas as pessoas, mas no coletivo a gente consegue. Por isso que Deus orientou a sua igreja para ter um projeto de ajuda humanitária. Temos isso através da ADRA, para as catástrofes mundiais. E temos isso na igreja local, que é a ASA. Um pouquinho de cada um, nós ajudamos os necessitados da igreja e até podemos ajudar os necessitados fora da igreja. Mas é um coletivo. Deus não coloca a responsabilidade sobre os ombros de uma só pessoa. Graças a Deus, irmãos, o que nós temos hoje na Associação Paulistana é suficiente para atender o ministério pastoral. Os dízimos que entram no nosso campo são suficientes. O tanto que no ano passado nós enviamos um missionário para o Equador, pastor Ítalo Souza, com a família, foram ser missionários no Equador. O Equador é um país carente, um país pobre, a igreja é muito carente naquele país, e nós entendemos que deveríamos mandar um pastor para servir naquele país. E o pastor Ítalo está lá com a família, com a irmã Miriam, com as crianças, servindo no outro país. E nós estamos mantendo essa família lá. Enviamos agora, neste ano, 2 famílias daqui da Paulistana para a janela 1040, para serem missionários no Oriente Médio. Deus tem nos abençoado nisso. Agora, é verdade que nas ofertas nós temos um tremendo desafio. Somos 250 congregações aqui em nosso campo. Dessas 250 congregações, 88 estão em prédio alugado, como é o caso aqui, pagando aluguel. Na verdade eu disse 88, mas dos 88 grupos, 3 já não pagam mais aluguel. Tem 85 que ainda pagam aluguel e esse aqui é um deles. É um desafio enorme. Quando nós fortalecemos as nossas ofertas, nós podemos ajudar. Por exemplo, a Associação Paulistana ajuda a manter esse aluguel.
e de mais outras, mas isso é resposta das ofertas. Quando a Irmandade é fiel como um todo, a gente consegue ajudar. E temos o desafio de comprar, né? Estamos aqui tentando aqui ou ali, mas tentando vencer e ajudar os irmãos a saírem desse aluguel. E para adquirirmos, precisamos da fidelidade do campo todo. As ofertas, elas são da igreja. Os dízimos, o dízimo é do ministério. As ofertas pertencem às igrejas. Embora as ofertas, elas são destinadas à associação, mas a associação não faz uso para si das ofertas. Ela simplesmente administra as ofertas, atendendo às maiores necessidades, às maiores carências do campo. Mas eu quero terminar, no tempinho que tem, falando um pouquinho para vocês. Deixa eu ligar, né? Isso, liguei. Faltou. Você não tirou, né? Esqueci, tudo certo. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir uma Assembleia Geral da Igreja, uma Assembleia Mundial da Igreja. No final da Assembleia Geral, que acontece a cada 5 anos, assim que termina, ela é encerrada com um programa chamado Desfile das Nações. O que é isso? Cada país separa um grupo de pessoas vestidos com os trajes típicos do seu país. E eles vão fazer um desfile. Eles saem de uma ponta do ginásio, geralmente é feito um ginásio, daqueles ginásios americanos, onde acontecem os jogos de basquete, de hóquei no gelo, enfim, daqueles ginásios grandes, para 40 mil pessoas. Então, dentro daquele espaço, onde seria a quadra do esporte, mas geralmente é um espaço grande, onde acontece também até a NFL, aquele futebol americano. Então, eles dão uma volta, segurando suas bandeiras, roupas típicas, mas em cima do palco ficam ali um grupo de pessoas paradas. E essas pessoas que ficam ali no palco paradas, segurando uma bandeira, elas estão ali representando os países onde não há presença adventista. E aquilo é muito marcante, é muito tocante, porque à medida que você vê os países com delegações fazendo o trajeto, dando uma volta em torno do ginásio, na parte de dentro, você tem um grupo que fica ali parado, estático, segurando uma bandeira, onde não há presença adventista. Na última Assembleia Geral, que deveria ter acontecido em 2020, mas por causa da pandemia aconteceu em 2022, havia 18 bandeiras paradas lá na frente. Pessoas com trajes típicos desses países, mas ali parados, porque não há presença adventista nesses lugares, nenhuma presença. Mas há alguns países onde há presença adventista, mas ainda assim é muito desafiante. Eu vou mostrar alguns deles. Primeiro, para comparação, Brasil e Estados Unidos, para vocês terem uma ideia de como está a obra de Deus. Aqui é a janela 1040, todo mundo sabe de onde vem essa nomenclatura, janela 1040. Quando você pega o globo terrestre, não tem as linhas imaginárias, não é marcada por uns riscos, tem a linha do Equador, que divide o globo, e aí tem linhas na vertical e linhas na horizontal, que vai formando uma quantidade de quadradinhos. Quando fala janela 1040, está falando são 40 janelas assim, 40 quadradinhos nessa sequência, que estão próximos da linha do Equador, que é o número 10, para cima é 10. Então, janela 10, 40. 10 acima da linha do Equador e 40 acima, janela 10, 40. Onde está a maior concentração de pessoas. Nessa região, tem mais de 2 bilhões de pessoas morando nessa janela 10, 40.
nesse espaço. E onde estão os maiores desafios da pregação do Evangelho. Nisso aqui, ó, nessa, aí a linha do Equador, os 10 para cima, aí está. Muito bem. Bom, falando, desconfigurou? Ah, não, desconfigurou lá, mas aqui dá para ver. O Brasil, só para vocês terem uma ideia do Brasil. No Brasil, que é uma população de 216 milhões de pessoas, 90,2% se consideram cristãos. Alguns outros de outras denominações, mas apenas 0,1% se diz não cristãos. Então, uma proporção muito boa. Ainda que não sejam adventistas do sétimo dia, mas são cristãos que creem em Deus, creem em Jesus Cristo. Amém. Quando você vai para os Estados Unidos, que tem 339 milhões, 76% são cristãos. 4,5% se diz não cristãos e os outros se dividem em outras ideologias ou outras coisas. Agora vamos pegar alguns países do Oriente Médio ou da janela 1040, alguns deles. Vamos pegar aqui Emirados Árabes. Emirados Árabes Unidos. Quantos membros, quantos pastores, quantas igrejas? Olha aqui, ó. Tem, agora sai do mundo cristão, vem só para o adventista do sétimo dia. Membros que nós temos lá, 1.479, são 8 pastores, 13 igrejas e grupos. Qual que é o status? Pode pregar o evangelho, tem liberdade religiosa? Depende da cidade. Dependendo da cidade, sim. Dependendo da cidade, não. Nesse Emirados Árabes Unidos. Agora, aqui, ó, população 9 milhões, apenas 6,32% se diz cristãos, 83% não. Vamos ao Kuwait. O Kuwait tem 217 membros adventistas, 1 pastor, igrejas de grupos 2. Qual que é o status da pregação lá? A igreja lá é clandestina. Não tem permissão para estar, não tem permissão para pregar. Ainda assim, esse país, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, são considerados países já alcançados pelo Evangelho. Mas quando você vê a proporção de membros pelo país, infelizmente é muito pequena a presença, são 4 milhões de habitantes, mais de 4 milhões, 75 não cristãos, 10,2 cristãos. Quando vai para o Bahrein, por exemplo, onde já se diz a presença adventista, 105 membros, 1 pastor, 1 congregação. Qual é o status de liberdade religiosa? Clandestina. A igreja lá não é reconhecida, não pode ter igreja, ela está ali meio que na clandestinidade. População 1.482.000. 8,26 são ditos cristãos, 77,6 não cristãos. Oman, 78 membros, 1 pastor, 3 congregações, status clandestino também, clandestino. Quando você pega a população 4.631, 2,85 diz cristãos, 90,5 não cristãos. Quando nós vamos para a Arábia Saudita, tem uma quantidade grande, 658 membros, 2 pastores, 17 grupos. Imagine o tamanho, são casas, né? As pessoas se reúnem nas casas. Status clandestino. Um dia, o pastor que estava lá, agora não está mais, saiu agora recentemente de lá, ele recebeu uma ligação do governo, alguém do governo. Geralmente esses pastores que estão lá recebem constantes ligações de ameaças, mas são de pessoas. Mas nessa ocasião, isso faz 2 anos, o pastor recebeu uma ligação e era da alta cúpula do governo. E a ligação dizia o seguinte: eu sei quem você é, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei onde vocês estão, só estou ligando para informar. Imagine se dorme à noite. Essa é a condição.
Arábia Saudita são 36 milhões de habitantes, 4% cristãos, 91 não cristãos. O Catar, 387, um pastor, 2 congregações. O status é misto, dependendo do lugar pode, dependendo do lugar não pode, dependendo do bairro pode, dependendo do bairro não pode. São 2.648.000 habitantes, 6,23 cristãos, 87,3 não cristãos. O Iêmen, 10 membros, não tem pastor, são 2 obreiros, inclusive da ADRA, apenas uma congregação, e o status é clandestino. 34 milhões de habitantes, 0,2 cristãos, 99,7 não cristãos. Mas esses são lugares, irmãos queridos, onde já se diz ter a presença adventista. Agora, olha o tamanho do desafio. Além do mais, tem na última Assembleia Geral, 18, onde não há nenhuma presença adventista. Por isso, a nossa fidelidade ajuda a manter a obra desses lugares também. Aqui, como disse, graças ao bom Deus, pela fidelidade dos irmãos, a igreja caminha bem, apesar dos nossos inúmeros desafios, mas a igreja caminha. Nesses lugares, imagine, há países inteiros onde não tem essa quantidade de membros que nós estamos aqui. Imagine o ânimo dessas pessoas para pregar o Evangelho, sob a ameaça de morte. Por isso, o meu desafio nessa manhã é para que sejamos fiéis. Um dia, o nosso continente também não tinha presença adventista. Em 1894, chegou aqui um primeiro pastor enviado pelos Estados Unidos, Franklin Westphal. E ele foi ser pastor, a sede do distrito era na Argentina, em Crespo. Ali era a sede do distrito, em Crespo. Perto de onde hoje é o API, o antigo Puigari, bem pertinho, chama Crespo Campo. Ali era o seu distrito, a sede do distrito. O seu distrito compreendia todo o país da Argentina, todo o Paraguai, todo o Uruguai e o Brasil. Era um distrito. E Franklin Westphal saiu um dia para fazer uma visita no distrito. Saiu para visitar o distrito. E ele saiu de casa e passou no Uruguai e realizou batismos no Uruguai. Depois veio para o Brasil e realizou batismos aqui no Brasil, no Rio Piracicaba. Depois passou no Rio de Janeiro. Depois deu uma volta, passou em alguns outros lugares da Argentina. E depois de 6 meses chegou em casa. Chegou em casa, abraçou a esposa e perguntou da filhinha: cadê a Ellen? E a esposa ficou em silêncio. E ele disse: mas cadê a Ellen? A filha do casal? E a esposa pegou o pastor Franklin Westphal pelas mãos e levou até uma árvore no quintal. E disse: aqui debaixo está sepultada a nossa filha Ellen. Durante a saída para a viagem, a pequena Ellen adoeceu, não houve um tratamento e infelizmente ela morreu. Naquela época, havia 2 tipos de cemitérios: o cemitério protestante e o cemitério católico. Quem era católico, sepultado no cemitério católico. Os protestantes, guardadores do domingo, tinham o cemitério protestante. E nenhum nem outro permitiram que se sepultasse uma adventista do 7º dia.
por não ter um local para sepultar a filha, teve que sepultar debaixo de uma árvore no quintal de casa. A obra no Brasil foi assim. A obra na América do Sul foi assim. Um pastor, poucos membros, mas Deus abençoou esse continente. E hoje nós estamos chegando perto de 3 milhões de adventistas na América do Sul. Amém. Glória a Deus. Deus abençoou a pregação aqui. Glória a Deus. Mas houveram pessoas fiéis que ajudaram a manter a obra aqui. Agora cabe a nós e compete a nós, pela nossa fidelidade, ajudar também que esse evangelho chegue em outros lugares. Que Deus abençoe você. Amém. E que você seja fiel ao Senhor. Glória a Deus. Nos seus dízimos, nas suas ofertas e, sobretudo, na sua fé pessoal. E que Deus te ajude a se livrar das dívidas que impedem você de ser uma pessoa feliz e de poder participar da pregação do Evangelho. Eu quero cantar com vocês o hino 310. Quero convidar a equipe de louvor para que venha aqui. E cantemos esse hino. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não
abençoado. Glória. Nós vamos orar para encerrar o nosso culto. Antes da oração, gostaria de saber se há alguém entre nós que precisa de uma bênção muito especial de Deus, que ao voltar para casa vai se deparar com alguma realidade tão desafiadora, tão desafiante, e que precisa dessa bênção especial de Deus. Alguém aqui nessa noite? Então, quero pedir a você que, se quiser se movimentar, vir aqui à frente. Vamos colocar esse tema diante do Senhor. Vamos colocar o seu desafio, sua luta nas mãos daquele que tudo pode. Assim como Deus foi atencioso com aquela viúva, utilizando Eliseu para orientá-la de como resolver um problema, e Deus agiu na vida dela. Deus pode agir na sua vida nessa noite também. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso querido, nosso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez aqui estamos na sua presença e estamos aqui em nome de Jesus. Amém. Agradecidos pela vida, agradecidos pela saúde, agradecidos por esse dia e agradecidos por essa feliz oportunidade de nos reunirmos como irmãos, como amigos, para abrirmos a Tua Palavra, para falarmos de um tema tão necessário e tão atual. E queremos, Pai de amor, pedir a Tua bênção nesta hora para os Teus filhos, porque o Senhor sabe das suas lutas, das suas dores, das suas necessidades. Se alguém aqui, Pai, nessa noite precisa de uma libertação de alguma dívida, precisa de alguma orientação, de uma medida de direção, precisa sair do fundo do poço de uma dívida, que o Senhor possa operar, realizar o milagre que o Senhor fez na vida daquela viúva. Pai querido, que aqueles que não vivem essa luta, que possam estar sempre vigilantes, sempre cuidadosos, para que a vida deles seja uma vida de paz e tranquilidade, e que possa usar os seus recursos para abençoar outras pessoas e a Tua obra. Amém. Pai querido, também se alguém aqui tem alguma outra luta, algum outro desafio na vida, se alguém ao voltar para casa vai se deparar com conflitos dentro do lar, o Senhor pode estender a paz para esses lares. O Senhor pode levar paz para os corações, harmonia para as famílias. Mas se alguém aqui, Pai, precisa de um milagre na sua saúde por conta de alguma enfermidade, o Senhor é o médico de todos os médicos. O Senhor pode acudir à necessidade dos Teus filhos. Pai bondoso, se alguém aqui está precisando de alguma atividade de trabalho, está em busca de um emprego, o Senhor também tem a chave que abre todas as portas. Amém. Pai querido, se alguém aqui vive um drama espiritual, está vivendo longe dos Teus caminhos, está vivendo um conflito interior, o Senhor pode resgatar esses Teus filhos das trevas e trazê-los para a Tua maravilhosa luz. Amém. Pai querido, mas não permita que ninguém saia daqui sem a certeza de que esteve na Sua presença e sem a certeza que estão levando as bênçãos que precisam para essa nova semana. Pai querido, também na Sua graça, perdoe os nossos pecados e abençoe, Pai de amor, essa igreja do Jardim Prudência. O Senhor sabe dos sonhos que essa igreja tem de adquirir este imóvel ou adquirir algum outro aqui nesta imediação. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor sabe o fim desde o princípio, o Senhor sabe tudo que está oculto. Por isso, Pai de amor, nos abençoe e nos ajudes a vencermos também esse aluguel. Amém. E termos um imóvel próprio para que possamos ainda mais exaltar e glorificar o Teu nome. Amém. Fique conosco e nos leve agora em segurança para os nossos lares, é que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Amém.